Centro de Memória Alfa Maxicrédito CEMAC. Preservação, pesquisa e comunicação da história do cooperativismo. Autoras: Elisandra Fornec, Aline Maísa Lubenou. Introdução. A Cooperalfa e o Sicoob Maxicrédito, cooperativas do ramo agropecuário e de crédito, respectivamente, com sede em Chapecó, Santa Catarina, historicamente tiveram a preocupação de preservar sua história e salvaguardar seus acervos. Reafirmando essa posição, em 2010, firmaram convênio com o Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, CEOM, Uno Chapecó, com o objetivo de realizar um diagnóstico, catalogação, higienização e preservação de seu acervo histórico. Esse trabalho foi realizado em outubro de 2010 e outubro de 2012. Após esse período, o Centro de Memória foi institucionalizado, passando a ter 2 historiadoras atuando permanentemente no local. Em 2013, foi realizado um concurso interno entre os colaboradores Alfa e Maxi para escolher o nome e o slogan. A sugestão escolhida foi Centro de Memória Alfa Maxicrédito CEMAC, com o slogan "Quem coopera faz história". Em seguida, a equipe construiu a missão, a visão e os valores. Missão: salvaguardar, pesquisar e comunicar a história da Cooperalfa, do Sicoob Maxicrédito, do cooperativismo e da agropecuária em suas áreas de abrangência a partir do século XX até o presente. Visão: ser espaço de referência para pesquisa sobre cooperativismo, cooperação, crédito e agropecuária. Valores: responsabilidade cultural, democracia, participação ativa e ampla dos associados, colaboradores e da comunidade, valorização da identidade cooperativa, salvaguardar os testemunhos materiais e imateriais do cooperativismo, crédito e agropecuária, proporcionar acesso livre e facilitado a toda a comunidade, qualidade nos projetos internos e externos. Esses elementos refletem os objetivos do trabalho e a preocupação com a preservação e a difusão da história e memória institucional. Mas a constituição de um centro de memória não pode ser feita da noite para o dia. Foi necessária a execução de uma série de etapas que mostraram o compromisso das organizações com sua criação, como, por exemplo, a assessoria do CEOM e o apoio das diretorias como elemento de validação e de apoio às ações. A partir desse projeto, houve uma redescoberta da história institucional. Isso passou a fortalecer o vínculo e a identidade dos colaboradores e associados com suas cooperativas, conectando as pessoas e instituições a seu passado e às suas trajetórias. Esse trabalho fez evocar a memória institucional para recuperar e atualizar valores e princípios. Camargo Goulart, 2015, página 82. Sempre presentes na trajetória das cooperativas. Foto: identidade visual do CEMAC. Fonte: CEMAC. A história é construção social e experiência. Por isso, salvaguardar a memória das instituições é prova de seu compromisso social e do cumprimento do 7º princípio do cooperativismo, interesse pela comunidade, não só com associados e colaboradores, mas também com a história regional, pois abrange relações políticas, comerciais e culturais em que essas cooperativas estão inseridas. O acervo do CEMAC é constituído por parte da documentação evocativa das atividades e dos sujeitos envolvidos na história da Alfa e da Maxi e, por conseguinte, da história regional. Se pensarmos sobre a região e o local, não podemos deixar de analisar como essas trajetórias articulam-se também com os processos globais. Marcon nos diz: as regiões não se constituem em meras extensões do processo histórico global, mas produzem e criam, articulada e contraditoriamente com o global, formas peculiares de ser. Somente através de investigações regionais é que essas peculiaridades podem emergir. 2013, página 16. Nesse sentido, a constituição do projeto do Centro de Memória dessas instituições evidencia também a necessidade de dar mais importância e visibilidade às memórias e experiências vividas, pensando a história como uma trama de contradições em que vivem diferentes grupos com diferentes valores e interesses. Por isso, a importância de diferenciar história de memória, como evidencia Luporini. Memória é a vida, emerge de um grupo que ela une, é múltipla, coletiva, plural e individualizada, é efetiva e mágica, se enraiza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto.
A materialização da memória está representada nos museus, arquivos, bibliotecas, centros de documentação e bancos de dados. História é uma representação do passado. É a operação intelectual que demanda análise e discurso crítico, possui vocação universal, lida-se às continuidades temporais. Estabelece relações, trabalha com o relativo. A materialização da história ocorre por meio da produção do conhecimento histórico. 2002, página 332. O acervo das cooperativas aborda, além da história institucional das cooperativas, a formação do cooperativismo e da agropecuária regional. Por isso, o SEMAC constituiu-se um espaço que não é nem um tribunal, nem um pódio de distribuição de prêmios. Bebarida, 1996, página 226. Ou seja, não é e não será um espaço para julgar ou glorificar, mas um local onde associados, funcionários e a comunidade possam identificar-se como sujeitos dessa história, e não um monumento personificado em homenagem a poucos. O compromisso, neste caso, não é tanto com o ter e preservar acervos, e sim com o ser espaço de relação e estímulo de novas produções, sem procurar esconder o seu sinal de sangue. Chagas, 2006, página 33. Entre as diversas tipologias de acervos, os mais presentes são os documentos em papel, matérias publicitárias, fotografias, jornais, revistas e outros documentos que podem ser utilizados em exposições físicas e virtuais, pesquisas históricas e ou institucionais na elaboração de material educativo ou como mecanismo de compreensão histórica. A historicidade dos objetos e sua importância são descritas por Grunberg. Um objeto tem em si não somente a presença da forma e dos materiais com o que foi construído. Ele guarda, através disso, todas as relações de produção da sociedade que o criou. É necessário estudar esses objetos para que se tornem vivos e cumpram a função de transmitir a memória de sua época. 2000, página 65. Com a criação de um espaço, o objetivo também é sensibilizar as pessoas no sentido de desconstruir a ideia de centro de memória como um lugar de coisas velhas e sem vida. Perceber em cada objeto seus significados e simbolismos, entender que esse espaço não é um local de acúmulo de objetos velhos ou um gabinete de curiosidades. Quando o passado é visto como encerrado, ele passa a ser olhado como melancólico e acaba se tornando apenas um espetáculo, digamos ainda que superficial. Os documentos, indiferentemente do suporte, devem ser percebidos como resultado de trabalho humano. Se constitui em fruto da satisfação de alguma necessidade historicamente determinada. As coisas mais banais do cotidiano, todas as coisas que o homem constrói, tudo o que deriva do seu trabalho são expressões da presença humana e, portanto, vestígios ou fontes documentais a serem consideradas. Luporini, 2002, página 326. Evidenciar o centro de memória como lugar dinâmico que tem uma real ligação entre o espaço de experiências e o horizonte de expectativas, Koselleck, 2006, pode auxiliar-nos numa reflexão mais crítica sobre o presente. O SEMAC também procura ser o espaço que está a serviço do desenvolvimento social, na compreensão teórica e no exercício prático da memória como direito de cidadania e não como privilégio de grupos economicamente abastados. Chagas, 2006, página 33. É primordial também perceber como a cultura organizacional influencia a história da organização. A memória institucional, percebida como a representação que o grupo faz do próprio passado, pode evidenciar a importância de cada colaborador e associado dentro da conjuntura institucional. É o que chamamos de pertencimento. Reconhecer a história na qual se insere dá novo sentido ao trabalho realizado pelas pessoas e pode torná-las. Reconhecer a história na qual se insere dá novo sentido ao trabalho realizado pelas pessoas e pode torná-las importantes agentes de fortalecimento da cultura institucional. Acervos. A Cooperalfa e o Cicobi Maxicrédito foram produzindo e guardando documentos que registram suas atividades ao longo de suas trajetórias. Também reuniram prêmios, representados por troféus, placas, quadros, entre outros documentos diversos que retratam suas histórias e o envolvimento na sociedade. O acervo museológico é sempre produto da atividade humana, da história, de relações de poder. No entanto, quanto da atividade humana não foi fadado à destruição ou ao esquecimento. Assim, o acervo só tem sentido porque é lembrado e reescrito. Santos, 2006, página 126.
O acervo do SEMAC destaca as memórias e experiências vividas na formação do cooperativismo e da agropecuária regional. Imagens fotográficas, objetos, acervo têxtil, documentos, depoimentos, registros em vídeo, entre outros, retratam o cotidiano de associados, funcionários e da comunidade local. Tudo está acondicionado na reserva técnica, que é um local com instalações apropriadas para garantir uma vida útil maior aos documentos. Os cuidados com a preservação desses acervos são realizados por profissionais capacitados, que também monitoram o ambiente, cuidando de especificidades como temperatura, umidade, iluminação e higienização das peças. Para garantir a segurança dos objetos, o acesso ao espaço é restrito a pessoas autorizadas pela instituição. Vamos descrever a seguir os principais acervos do espaço. Acervo iconográfico. Até o momento, esse é o principal acervo do espaço em volume de material. Composto por fotografias físicas e digitais, slides e negativos, as imagens são do século XX e XXI, ilustrando a trajetória da Cooperalfa, do Cicobi Maxi Crédito, seus associados e colaboradores, bem como a história do cooperativismo, do crédito e da agropecuária em Santa Catarina e nas áreas de abrangência das cooperativas. Salvaguardar um acervo fotográfico, além da importância institucional, possui relevância para o contexto histórico regional. Nesse sentido, Cabral Filho, 2008, página 4954, argumenta: diante das imagens fotográficas, determinadas experiências coletivas ou pessoais que não se encontram em quaisquer outras modalidades de fontes vieram à tona, o que nos permite pensar não apenas na ressignificação do passado, mas na sua ampliação através de informações inéditas sobre ele. Nesse sentido, tais imagens ganham a condição de documento e monumentos, e isso nos impõe um conhecimento sobre o tempo em que essas imagens foram produzidas. Foto: armário corta-fogo, que se localiza na reserva técnica. Lá são acondicionadas as imagens físicas que já passaram pelo processo de higienização e organização. Acervo SEMAC. São aproximadamente 15.000 imagens, mais de 2.000 slides e negativos e mais de 300.000 imagens digitais. Todas as imagens físicas estão acondicionadas em armários corta-fogo. É um acervo que está em crescimento, pois, além da constante produção de imagens institucionais, as pesquisas proporcionam a doação de fotografias por associados, ex-colaboradores, colaboradores e outras pessoas que fazem parte dessa história. Além do arquivo fotográfico do Cicobi Maxi Crédito e da Cooperalfa, o Centro de Memória absorveu ainda os acervos herdados das incorporações, como das extintas Cooper São Miguel, Cooper Canoinhas e Bluecred. Todas as imagens estão disponíveis para pesquisa no SEMAC, localizado junto à matriz da Cooperalfa em Chapecó, Santa Catarina. As imagens não registram apenas o que a lente do fotógrafo captura. Elas são carregadas de subjetividade, e sua interpretação sempre vai depender de como, quem e quando as olhou. Elas podem despertar alguma lembrança de felicidade, de dor, de identidade, de saudosismo ou simplesmente não provocar nenhum interesse pelo simples fato de não fazer parte da história de quem está olhando. Menezes argumenta que a fotografia parece ser, por excelência, um objeto de memória. Ela é continuidade e constatação de perda. É um olho que registra a fim de esquecer, como um recurso de amnésia. Ainda para o autor, o álbum de fotografias registra apenas o que convém estar presente no registro. Ele concentra ajustes e conveniências do fotógrafo. Para a identificação das imagens do acervo, a equipe conta com o apoio dos associados, colaboradores ou ex-colaboradores que, além da identificação, relatam diversos fatos em torno das lembranças que lhes foram despertadas. Diz Cabral Filho, 2008, página 49. As imagens associadas à riqueza da tradição oral oferecem ao historiador um arsenal de materiais de pesquisa mais amplo para que esse possa melhor compreender e interpretar os acontecimentos acionados pelas imagens fotográficas e pelos depoimentos inspirados por essas imagens. Todas as imagens físicas, após o processo de pesquisa, são higienizadas e acondicionadas em pastas de poliéster e papel neutro, recebendo um número de identificação seguindo o plano de classificação de cada cooperativa. Esse número fica numa planilha, em que são descritas todas as informações como local, ano, quem está na foto, suporte, que intervenção foi feita na fotografia, entre outras informações. As imagens físicas são também digitalizadas para evitar o manuseio e seu compartilhamento seja facilitado.
As imagens digitais passam, após a seleção, por um processo de identificação, em que recebem um número, que vai para uma planilha onde são registradas todas as informações importantes para a identificação e futuras pesquisas. Todas as imagens digitais e digitalizadas são salvas em HDs externos e têm cópia de segurança numa nuvem fora do SEMAC. Acervo de História Oral. Além dos documentos de arquivo, coleções e artefatos preservados por seu valor histórico, a memória da Cooper Alpha e do Cicobi estão também nas pessoas. Uma parte importante do trabalho realizado no SEMAC é registrar em imagens e áudio a memória dessas pessoas, utilizando ferramentas e procedimentos de registro como a da história oral com a realização de entrevistas. Esse acervo, que está sendo construído ao longo dos anos, é importante também pelo uso que se pode dar a ele, especialmente para pesquisas, realização de exposição e documentários. O acervo de história oral do SEMAC conta atualmente com mais de 200 entrevistas. Entre as fontes estão fundadores das cooperativas, colaboradores, associados e outros personagens que, de alguma forma, contribuíram para o desenvolvimento do cooperativismo na área de abrangência das cooperativas. Do acervo também fazem parte mais 30 entrevistas doadas por 2 projetos de pesquisa. Foto: entrevista realizada pelo SEMAC. Acervo SEMAC. Acervo tridimensional. A Cooper Alpha e o Cicobi Maxicrédito possuem vários objetos tridimensionais, entre eles máquinas de escrever, de contabilidade, entre outros. Esse acervo já foi relacionado, mas ainda não passou pelos procedimentos técnicos de curadoria. Cada objeto desperta sentimentos e memórias, por isso vão ser realizadas entrevistas com colaboradores com a finalidade de construir uma ponte entre o passado e o presente, passado este que se faz presente através das representações desses objetos. As pessoas que trabalharam com os mesmos fizeram parte da história. Seus testemunhos, os objetos, estão conosco hoje. Por que não colocá-los para falar e contar-nos as histórias que eles sabem? A parte física, o testemunho que obrigou tudo isso se encontra aqui. Utilizá-los para que contem mais um pouco para nós, para que nos dê ideia de como se vivia naquela época. Tessitori, 1998, página 12. Mais de 300 objetos que marcaram a história das cooperativas compõem o acervo. São peças símbolo das grandes mudanças tecnológicas e administrativas que marcaram as últimas 5 décadas, como máquinas de escrever, máquinas de calcular, máquinas ponto, central telefônica, máquina de contabilidade, entre outras. Foto: máquina de calcular. Acervo SEMAC. Acervo audiovisual. São mais de 400 audiovisuais que abordam os mais variados temas: cooperativismo, ações institucionais, eventos das cooperativas, reportagens televisivas, mídia televisiva, homenagens, entre outros. Eles foram produzidos interna ou externamente. O que estava em fitas cassete foi convertido para tentar evitar que essas imagens se percam. Agora também os DVDs estão nesse processo. Já que são um suporte muito frágil, os vídeos estão sendo salvos na nuvem e no YouTube. Foto: parte do acervo de fitas VHS e DVDs. Acervo SEMAC. Documentação arquivística. O acervo arquivístico do SEMAC é composto por jornais como o Cooper Alpha, Elo Cooperativo, Jornal da Produção, Jornal do Agricultor, Jornal da Cooper São Miguel, Mix de Notícias do Cicobi Maxicrédito, entre outros, publicados a partir da década de 1970. O acervo conta ainda com atas das cooperativas, cartilhas sobre o cooperativismo, revistas sobre o cooperativismo, agropecuária, revistas diversas, documentos diversos da Cooper Alpha, do Cicobi Maxicrédito, do cooperativismo, do crédito e da agropecuária. É um acervo que está em crescimento, já que as cooperativas têm muita produção de documentos e constantemente são recebidas doações. Todos os acervos acima descritos passam por um contínuo processo de conservação, o que demanda bastante tempo. O SEMAC não preserva apenas no sentido literal da palavra, mas como uma forma de fortalecer a construção da identidade cooperativista e auxiliar na construção de um sujeito crítico em relação à história das instituições e das regiões onde as cooperativas estão inseridas. Pensar criticamente nos ajuda a identificar-nos e sentir-nos parte da corrente histórica que vem do passado. Não perder as nossas raízes para poder sentir-nos no presente, poder modificá-lo para transformá-lo num futuro digno para todos.
Tessitori, 1998, página 13. Além disso, conhecer a memória institucional tem o dom de estabelecer laços de pertencimento e de aproximar grupos em torno de um passado comum, ajudando a construir e legitimar a cultura organizacional das empresas. Página 80. Parte do trabalho de salvaguarda desses acervos é composto de muitas pesquisas, o que acaba implicando também a publicação de trabalhos e organização de exposições e eventos culturais. Essas pesquisas também possibilitaram que o SEMAC disponibilizasse no site diversas informações históricas das duas cooperativas, que podem ser acessadas no link https://semac.coop.br/ ou no QR Code a seguir. Foto: QR Code com acesso ao site do SEMAC. No site podem ser encontrados tanto a descrição do acervo como diversos projetos que o SEMAC desenvolve, como podemos ver na descrição a seguir. Exposições fotográficas. Expor é ou deveria ser trabalhar contra a ignorância, especialmente contra a forma mais refratária de ignorância, a ideia pré-concebida, o preconceito, o estereótipo cultural. Expor é tomar e calcular o risco de desorientar-se no sentido etimológico, perder a orientação, perturbar a harmonia, o evidente e o consenso, constitutivo do lugar comum, do banal. Moutinho, 1994, página 4. As exposições fotográficas têm como objetivo representar e comunicar histórias, memórias, tradições, tecnologia, saberes e fazeres. Elas devem ser também ferramentas de produção, reprodução e difusão de conhecimentos em importantes espaços para a circulação de ideias e, portanto, essencialmente políticas. Constitui-se ainda um instrumento fundamental de acesso aos acervos de museus. Muitas vezes é o primeiro contato do espectador com um determinado tema. As exposições traduzem, deste modo, anseios, medos, questionamentos, afirmações, perguntas e respostas, propondo soluções por meio de uma discussão pública e coletiva. Bordignon, Simão Valente, 2017, página 11. Desde 2012, quando foi promovida a primeira exposição fotográfica, mais de 200 mil pessoas tiveram a oportunidade de prestigiar as amostras fotográficas promovidas pelo SEMAC ou realizadas em parceria com outras instituições, sempre em espaços com acessibilidade e de forma gratuita. As exposições de autoria própria estão disponíveis também para empréstimo gratuito a instituições interessadas. O Centro de Memória tem buscado também construir relações com as escolas dos municípios de atuação das cooperativas, abrindo as portas para visitas guiadas ou levando exposições e atividades educativas até elas, como forma de fomentar o interesse pela história e cultura regionais. Piaget enxergava a educação como ferramenta transformadora. Assim, compreendemos o papel do museu, um elemento que possibilite criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Homens que sejam criativos, inventivos e descobridores, formar mentes que possam ser críticas, possam verificar e não aceitar tudo quanto lhes é oferecido. Richmond, 1975, página 153. Franco, 2005, página 139. Mais detalhes das exposições realizadas pelo SEMAC ou em parceria com outras instituições podem ser conhecidas no link Exposições SEMAC. Foto: mediação para associados durante a exposição Cooperação como herança em Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, em 2017. Acervo SEMAC. Pesquisa e projetos. Ao pensar a criação do Centro de Memória, a Cooperalfa e o Cicobi Maxicrédito acreditam que esse trabalho promove a valorização da história regional, de seu desenvolvimento econômico e sociocultural, além de difundir e fomentar o comportamento do pensar, do produzir e do partilhar coletivo. Um dos instrumentos de valorização da história e da cultura locais é a pesquisa. O SEMAC, através de suas historiadoras, coordena ou participa direta e indiretamente de pesquisas que envolvem os temas foco de sua missão.
Para tanto, o Centro de Memória estabelece parcerias com universidades e outras instituições, auxiliando em pesquisas de graduandos, pós-graduandos e outros pesquisadores. Busca fortalecer a biblioteca com aquisições de obras dos temas afins, pesquisa acervos particulares, estuda os acervos das coleções, realiza entrevistas para aprofundar o debate, apresenta o acervo e os resultados das pesquisas em eventos acadêmicos e não acadêmicos, entre outras ações. Alguns desses trabalhos podem ser vistos no link Pesquisa e Projetos, SEMAC. Foto. Projeto apoiado pelo SEMAC, que falou da importância do tropeirismo para o desenvolvimento da agroindústria da região oeste de Santa Catarina. Acervo SEMAC. Eventos e cursos. A cultura é ponte entre gerações e estratos sociais. É resgate da cidadania e, em todos os seus aspectos, tem como fruto fortalecer a identidade pessoal e social do indivíduo, bem como de integrá-lo na família e na comunidade onde vive. Qual o papel dos museus e espaços culturais nesse sentido? O SEMAC acredita que os museus devem apostar em iniciativas que busquem conectar-se a diversos públicos. Conectar não apenas no sentido digital, mas levando seu trabalho até as pessoas e trazendo essas para conhecer os espaços e inseri-las em seus eventos, suas pesquisas e atividades cotidianas. Ao interagir com as comunidades, as cooperativas colocam também em prática o 7º princípio do sistema, o interesse pela comunidade. O SEMAC fomenta a preservação da história e a importância da cultura, especialmente através da realização de eventos como a Noite de Cinema, em que são exibidos documentários locais ou de temas que tenham ligação com a história regional. Também tem organizado cursos na área de museus e cultura, buscando contribuir para a qualificação dos profissionais que trabalham nessa área. Para mais detalhes, acesse o link Eventos e Cursos, SEMAC. Foto. Curso organizado pelo SEMAC em 2019. Acervo SEMAC. Considerações. A história apresentada pelos museus é um refazer da história, pois a história real está em movimento e junto aos homens. Santos, 2006, página 126. Quando se trabalha com projetos que visam a preservação histórico-cultural, seja de instituições, grupos étnicos, comunidades, entre outros, o caminho é composto de muitas dificuldades. Talvez a maior delas seja o que alguns autores como Hall, 1998, Morim, 2000 e Giddens, 2003, chamam de crise de identidade, que deriva do fato de vivermos num mundo cada vez mais globalizado e imediatista e nos revela a crise espiritual, solidária e ética que atinge os indivíduos desse contexto pós-moderno. Para Berman, 1986, página 9, ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor, mas, ao mesmo tempo, ameaça destruir o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. Mesmo dentro desse turbilhão, nota-se que a preocupação e a valorização da história de sujeitos, instituições e comunidades tem se acentuado nas últimas décadas, como uma forma de exaltar o passado, como destaca Ferreira, 2002, página 325. A aceleração do tempo e a preocupação com a perda de sentido do passado e com o aumento da capacidade de esquecer têm levado as sociedades contemporâneas a demonstrar grande interesse em recuperar a memória e também a história. Segundo Camargo e Goulart, o trabalho realizado pelos Centros de Memória, ao trazer à tona as escolhas feitas e os caminhos percorridos pela instituição a que se vincula, é capaz de evidenciar sua identidade. Trabalhar a memória seria, portanto, uma forma de fornecê-la e consolidar os valores que propaga, contribuindo para fixar os elementos que a distinguem. A padronização leva as instituições a procurar em sua história um diferencial para evidenciarem seus produtos e serviços. Trata-se de um novo valor, cujos requisitos ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito entram no rol do que se tem considerado como responsabilidade histórica. Tal conceito, desenvolvido por Paulo Nassar, tem natureza sistêmica e cobre todo o período de existência da organização, cuja credibilidade decorre do cumprimento de sua responsabilidade numa perspectiva histórica que vai de seus feitos do passado às promessas para o futuro. Camargo, Goulart, 2015, página 81 e 82.
Nesse sentido, sendo a confiança sua história, a cooperação e o respeito às pessoas os principais valores da Cooper Alpha e do Sicoob Maxi Crédito, o trabalho do SEMAC tem sido essencial para o fortalecimento da identidade institucional e suas marcas no mercado. Além disso, estando o SEMAC atento à contextualização histórica em que os documentos preservados foram produzidos, esse acervo é importante não apenas para a história e a memória das instituições, mas também para enriquecer e incentivar pesquisas regionais em agricultura, crédito, cooperativismo, manifestações sociais e diversidade étnica cultural.